para vocês. Eu vou trazer um pouco do meu conhecimento dentro do grafite, do meu olhar dentro da caligrafia urbana, que são as letras, né, de grafite que tem pela cidade. Para me apresentar, o meu nome é Sara, meu vulgo no grafite é Sari, eu sou grafiteira desde 2012, então fazem 12 anos, já faz bastante tempo. Comecei fazendo personagem, mas logo fui para as letras e atualmente eu faço letra, é o estilo que eu gosto de fazer. A gente vai fazer uma parte teórica, onde eu vou apresentar para vocês como surgiu o grafite lá em Nova York, os estilos de letras que tem, as variações de letras, de tag, de pichação dentro do Brasil, de vários estados, eu já viajei para 21 estados. E depois a gente vai fazer uma prática com uso de spray, onde cada um vai experimentar pintar um pouquinho e juntos a gente vai fazer uma palavra, a gente vai fazer um grafite juntos ali fora, que vai ficar na escola para vocês, tá? Enquanto eu for falando ali, é da hora vocês prestar atenção e olhar, mas eu vou deixar uns livros com vocês, para vocês ir olhando. Esses livros, eles têm personagens e letras, são dentro do assunto que eu vou dar a oficina. E tem um aqui que é bem legal, que ele é grafite homo, que ele é só mulheres do mundo inteiro, então tem grafite só de mulheres. Os outros é variável, tem misto. Peço cuidado com os livros, tá? Vocês podem ir olhando e passando para os colegas e rodando para todo mundo conseguir olhar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me interromper, não é nada formal, é bem de boa. Tá? Eu trouxe um presente também para vocês, eu vou começar dando presente, para vocês já gostarem de cara. Vão passando os livros, tá? Para todo mundo conseguir ver. Podem ir vendo em duplas também, para dar tempo de todo mundo ver. Alguém, antes de começar, alguém tem alguma pergunta assim, de cara, que já veio com alguma dúvida? Não sei, mano. Começa. Eu trouxe dentro da cultura do grafite, a gente tem um hábito que é bem legal, que é de colar sticker, adesivo, e trocar adesivo também. Então, como a nossa oficina de grafite fala de letras de grafite, eu trouxe alguns adesivos de letras minhas para dar para vocês, tá? Depois vocês vão ver a diferença dessa letra para essa letra, eu vou explicar, né, durante a oficina. Daí eu vou negar aqui. Ó. Sari, Tu ganhou, né? Mas tá bom, nunca é demais. Nunca é demais, legal. Você já ganhou nada? Já ganhou? Pulei. Alguém aqui já pintou, já usou spray, já teve alguma experiência? Eu já vi. Já usou? Alguém não ganhou? Alguém não ganhou adesivo? Depois, se chegar mais alguém, daí eu distribuo. Então tá, vamos lá. Eu vou começar. Durante a palestra, assim, o que eu vou falar
Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá? Isso aqui é muito moderno, meu Deus. Então, assim, o grafite, ele faz parte da cultura hip hop, que tem origem nos Estados Unidos, né? Na década de 1970, 1980. A cultura hip hop, ela é formada por 5 elementos, que é o grafite, o breaking, o rap, o DJ e o conhecimento, tá? Então, ele faz parte dessa cultura. Tem gente que pratica mais de uma linguagem, tem gente que só uma. O público também é importante, né? Porque às vezes o rap, o MC, o DJ vão tocar, vão cantar. O público também faz parte da cultura hip hop. Hoje, especificamente, a gente vai falar do grafite. No início dos anos 70, no início da década, nos Estados Unidos, teve, pra gente pensar no contexto, assim, né, tinha uma grande crise na formação da cidade, na questão imobiliária, das construções, foram surgindo as periferias também, né, que ficavam ao redor da cidade, e muitos jovens não tinham acesso à cidade, não permeavam por esse ambiente da cidade, não era um ambiente inclusivo para esses adolescentes, essas crianças. Então, a galera não se sentia pertencente do espaço, né? Mesmo que tivesse pelo ambiente, não fazia parte daquilo, né? Muitas vezes tinha preconceito também, enfim. E aí, dentro desse contexto, a galera começou a se mover. Eu tô falando bem por cima, né, gente? É só um resumo, assim, pra vocês entenderem como surgiu, em que contexto surgiu o grafite. A galera começou a se organizar e fazer o seu próprio lazer, digamos assim, né? Sua própria criatividade. Então, surgiu mesmo, se consolidou o hip hop a partir de uma festa, mas dentro do grafite a gente pode dizer que as pessoas passavam, os adolescentes passavam pela cidade e escreviam o seu nome. Isso é meio que natural. Eu tô um pouco nervosa, gente. Isso é meio que natural. Desculpa te cortar. Só ver se até a Érica e a Cuia do Djalma não ficaram aí na sala. Tem uma aqui atrás, ó. Lá atrás. Achar? Então, assim, até hoje em dia, às vezes a gente vai na praia, escreve nosso nome na areia, né? Tem quem escreva seu nome na porta do banheiro, ou no caderno do coleguinha, assim, tipo, estive aqui. Ou às vezes é um casalzinho, faz um coração com as iniciais, né? Mesmo na época do pré-histórico também, a galera escrevia nas paredes das cavernas. Então é meio que uma necessidade do ser humano dizer estive aqui, né? E aí nesse contexto, nos Estados Unidos na época, a galera que não tinha o direito à cidade, que não estava inserida, né, nesse espaço, começou a deixar suas marcas, escrever os seus nomes, sem muito compromisso com a estética, era só escrever os seus nomes mesmo. E aí aqui, por exemplo, Eva 62, Bárbara 62, esse número é o número da rua. Nos Estados Unidos as ruas são por número, não por nome, tá? Então, a galera começou a escrever seus nomes para dizer estive aqui, eu também pertenço, marcar um território, né? E aí, inicialmente, era assim, sem se preocupar muito com cor, volume, fazer um grafite grande, era só marcar o nome mesmo, passei por aqui. Naquela época, gente, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, TikTok, nada disso. Então, para as pessoas se verem, se enxergarem, elas tinham que estar na rua, tinham que se encontrar, né? Quem tinha acesso à televisão, telefone, também era pouco. Mas aí começou a crescer tanto esse movimento da galera escrever os nomes nas paredes, que teve um cara que teve destaque, que foi o TAC 183, que um jornal, em 1971, bateu uma foto e publicou no New York Times, falando sobre esse nome, TAC 183, que era algo que estava surgindo na cidade, as pessoas não entendiam, tinha cada vez mais por tudo que é lado. E para o cara sair numa matéria do New York Times, no jornal, era como se hoje tipo, alguém tivesse, sei lá, 1 milhão de seguidores. Era tipo, bum, bombou, todo mundo viu.
E isso ajudou a incentivar mais pessoas a escreverem seus nomes também, a gostar disso. Por quê? Porque ele ganhou visibilidade, né? Além dele estar sendo visto na rua, saiu no jornal. E aí ali a matéria fala sobre esse lance de escrever nas paredes, amigos de canetas e tal. E aí isso ajudou a disseminar mais esse lance de escrever o nome nas paredes. Só que aí teve um boom também, né? Porque assim, quando a gente escreve um nome numa parede, a parede está fixa num lugar. Só quem vai passar por ali que vai ver aquele nome, né? Então tu tinha que fazer vários nomes em vários lugares para várias pessoas verem. E se perguntar quem que é táxi 33, quem que é Bárbara 62. E aí a galera entendeu que os trens estão em movimento. Então, tem mais chance das pessoas verem o trem que vai passar por vários lugares do que uma parede que está estática. Então o pessoal começou a pintar nos trens. E aqui já dá para ver uma evolução maior, no sentido aqui são só nomes escritos, né? E aqui já tem uma letra com cores, contorno, fundo, né? Detalhe nas letras. Começaram a fazer maior também, porque ia ser visto de longe. Então começou a ter uma evolução nessas letras, né? A fazer mais trabalhado. Daí aqui eu trago bem um exemplo para vocês verem. Aquela letra inicial, que era só os nomes escritos, vistos de longe, não dá para entender muito. E aqui, o Star 3, tipo, tem uma tag dele aqui, ó. Eu não achei aqui agora, mas tem... Olha a diferença de longe, dessa aqui para essa. Qual que é mais visível, né? Aqui tá grande. Aqui já tem um contorno, tem um preenchimento, tá mais grossa. Então, aqui foi um boom também da evolução da letra. Saiu da tag, que de longe não era tão vista, para fazer um trabalho um pouco maior. Em comparação às letras de hoje, ele também tá bem simples, mas já claramente tem uma evolução. Também tem que pensar que naquela época não tinha os materiais que a gente tem hoje, os sprays que a gente tem hoje. Era uma tinta muito mais simples, não tinha tanta variação de pressão e tal, que eu vou explicar depois pra vocês. Então eles fazerem isso daqui, com os materiais da época, sem referência, sem ter internet para pesquisar, procurar exemplos de alfabetos e tal, foi uma evolução muito grande, foi uma visão muito grande que eles tiveram. Aqui já era 1970, de 70 para 80, né? Aqui eu trouxe um exemplo de um trem. Eu procurei a fonte dessa foto. Eu achei duas possibilidades. Um diz que é da guerra na década de 20, que as pessoas escreveram mensagens para os homens que iam para a guerra. E outra matéria diz que era um time de futebol dos Estados Unidos que estava indo viajar. De qualquer forma, eu quero mostrar com isso que não foi no hip hop que surgiu essa ideia de escrever o nome no trem, de deixar uma marca, de deixar uma mensagem, de deixar seu nome ali, né? Tipo, já tinha outras manifestações de outras formas em outra época. Então isso é legal também, e num trem também, né? Só que aqui é um trem de madeira e os nomes estão raspados, não é pintado. Então isso é só para trazer um exemplo mesmo, que já tinha outras manifestações semelhantes, né? Aí depois, aqui eu trouxe 3 trabalhos do Face True, que é o mesmo cara, e são 3 momentos que dá pra ver bem a evolução da letra, tá? Então aqui, que já é aquela segunda parte, onde saiu do nome simples, pra já ser um pouco maior e com contorno. Aqui é um segundo momento, né, onde já tem umas letras mais preenchidas, mais gordinhas, mais redondinhas. E aqui, uma letra já mais elaborada, tem um fundo amarelo, uma estrela, né? Já tem uma evolução. E esse último aqui é numa estação de trem também, né? Ele fez esses detalhes dentro da letra. Antigamente não tinha o LED, os cartazes luminosos como a gente tem hoje. Vai ter um cartaz, uma foto ali na frente. Os cartazes eram tipo o cartaz da Broadway, que era uma letra e no meio tinha umas lâmpadas, assim, sabe? Tipo os cartazes de cassino, assim. Esse era o LED de antigamente. Então a gente entende que esses pontinhos aqui
estavam fazendo referência a esses cartazes que eles viam na cidade. As flechas, a gente entende também que poderia vir uma referência dos cartazes, tipo, estacione aqui, tem uma flecha, ou vire à esquerda, as placas da cidade. Então, de novo, essa galera não tinha Instagram, não tinha Google, não tinha internet, mal tinha acesso à televisão. Então, as referências que eles buscavam para evoluir as letras deles, para compor, eram os elementos da cidade, que era por onde eles andavam. Então, por isso que a gente pensa que os LEDs, as flechas, são tudo coisas que eles trazem. No metrô também, tem muito as flechas de para onde vai cada metrô, né? Então, a gente entende que a evolução das letras também veio conforme o contexto do que eles viviam na época. Hoje em dia, a gente joga lá no Google alfabeto de grafite, aparece um monte, e a gente pode se basear nisso para iniciar. É muito mais fácil, né? A gente tem materiais mais adequados, então eles lá estavam começando do zero mesmo. Também, esse é um trem, né? Aqui também já tem o preenchimento, tem um brilho na letra, sombra, volume, né? Subcontorno e essa explosão atrás. Essa explosão provavelmente vinha dos gibis. Sabe aqueles gibis que tipo, boom, aí tem escrito a onomatopeia, boom, e tem uma explosão assim atrás, uma bombinha, tipo, que também vinha, eles pegavam referência nesses materiais que faziam parte do cotidiano deles, eram crianças, adolescentes, capas de disco também, revistas, desenhos animados, tudo era onde eles buscavam inspiração para os grafites deles. Aqui já é nos anos, final dos anos 70, não, já é início dos anos 80, aqui já dá pra ver que tem uma evolução muito maior na composição, tamanho, né, maior. Já tem, aqui são 2 grafiteiros, talvez até quem fez os personagens foi outro grafiteiro. Então a gente já pensa, eles pensaram na cor, os 2 fizeram da mesma cor, pensaram na composição, né? Já surgiram os personagens também, fizeram um trem inteiro, uma letra mais embolada, né? Todos eles. Já tem um fundo aqui, né? Toda uma composição. Então também, em pouco tempo a gente vê que já teve uma evolução muito maior. É importante falar também que era proibido fazer isso nos trens, ainda né? Não pode pintar os trens. Então, essa galera fazia isso sem autorização, de noite, no escuro, correndo risco, com um material que era bem precário em comparação a hoje. Então a gente tem que respeitar muito esse tipo de trabalho que naquela época, sem referência e todo dentro desse contexto, eles conseguiam fazer um trabalho, né, nesse nível, assim. Alguém tem alguma pergunta? Aqui já são a Lady Pink, que ela é considerada a primeira grafiteira, mas teve outras antes, a gente já viu a Eva, a Bárbara, tem outras mulheres que foram pioneiras, mas a Lady Pink se destacou e ela pinta até hoje. Isso é importante a gente falar. A cultura hip hop ela tem 50 anos, ela é uma cultura nova. O grafite é uma cultura nova, uma manifestação nova na cidade, no mundo, né? Então, muitas das pessoas que começaram o movimento hip hop, elas ainda estão vivas. Então elas ainda estão pintando, estão dançando, estão cantando, estão compondo, né? Então a Lady Pink foi uma das que começou lá no começo e ainda está ativa, então por isso que ela tem grande destaque. Não, o Dodge também, então aqui eu também trouxe, ó, olha os trabalhos da Pink, uns mais simples, daquele primeiro momento, né? E aqui já é um mais elaborado. Esse aqui é um trem, ela pintou o trem inteiro, né? Não só a parte de baixo, que era onde eles alcançavam. Aqui ela já levou mais tempo, compôs, brilho. Aqui também, né? Com personagens o trem inteiro. Que é a evolução, né? Aqui mais simples e mais elaborado. Aqui eu trouxe alguns exemplos de filmes, gibis, shows, revistas, programas de TV da época. Aqui é o cartaz da Broadway, né, que eu falei. Lá daquela época onde estava surgindo o grafite. Então a gente pode ver que provavelmente eles tinham referência nesses materiais que eram que chegavam para eles.
eles não tinham internet, né, e tal. Então, olha, o volume aqui da letra com a sombra da Marvel, né? Olha aqui a explosão que eu falei, né? O tipo das letras com movimento. Aqui também, né? O volume para baixo. Então, a gente entende que, né, eles buscavam referência nesse tipo de material para fazer as suas letras. No grafite, a ideia é que cada um cria a sua letra, o seu alfabeto próprio, né? A gente até pode começar pegando referência em outras coisas, mas a ideia é que cada um faça o seu. Então, tu pega um pouquinho de cada coisa que cria a tua letra, né? Tua própria letra. Aí, eu vou dar um pulo bem grande assim agora, né? Tipo, esse foi o surgimento. A partir dali para agora, atualmente no grafite, a gente tem esses estilos, né? Então tem a tag, a fichação, o grapicho, o bombe, o throw-up, piece e 3D, tá? Tudo aquilo que começou, que nem eu acabei de mostrar para vocês de forma bem resumida, se desmembrou nisso aqui. Então, tem grafiteiros que trabalham todos os estilos, tem quem faça só um estilo. Eu, por exemplo, eu faço piece e bombe, né? Tem quem faz só 3D. Agora eu vou mostrar todos esses estilos para vocês. Tag, ela é que nem aquele primeiro slide que eu mostrei, que a galera escrevia seus nomes, né? Só que hoje em dia já tá mais estilizado, né? A galera já botou mais movimento, mais flechas, aspas, ponto de exclamação, escorridos, coisas que complementam aquele nome, para não ser um nome tão simples, né? Só escrito. Escrever com estilo mesmo. Então a tag pode ser só para assinar mesmo, ou por exemplo, eu faço meu grafite, sabe quando alguém faz uma obra de arte, assina a obra de arte? Então a gente faz nosso grafite, a gente assina o nosso grafite na parede. E aí a nossa assinatura é uma tag. Então a gente cria a nossa tag também. Tá? Quer falar alguma coisa? Não, eu só... O Mumu é o meu amigo e ele pinta faz 25 anos. Eu admiro muito ele, a gente viaja junto, ele tem uma experiência muito massa, assim. Até se vocês quiserem depois trocar uma ideia com ele, tá pintando ali. Aqui são algumas tags, inclusive tem do Mumu, né, aqui, em alguns lugares. Então é isso, escrever o nome dele, tem uns escorridos, fazem parte, porque traz uma estética urbana mesmo, né, bem rua. Não sei. Oi? Como vocês não querem assistir a palestra, vocês podem ficar lá na rua, sabia? Vocês não param de falar, presta atenção no que ela tá falando. Palestra lá na rua. Sari, a gente via aqueles primeiros lá, a gurizada que pode não ter muita noção dos gibis e tal, né? Mas a gente via aqueles lá, essa presença dessa referência nos gibis, como tu falou. E hoje, o grafite, ele é uma referência de urbano, né? A gente quando vê o grafite, a gente quando quer fazer uma referência de urbano usa o grafite. Sim. E ele é meio autorreferente, porque eu vejo assim que o grafite ele não busca referência em outra coisa, como, né? Como lá eles buscavam. Hoje em dia, como já tem uma trajetória de 50 anos, eu acho que o grafite, ele olha muito pro próprio grafite, né? Isso. Então, eu vou buscar a escola, sei lá, europeia do grafite, o estilo de lá, daí se inspira nisso. Vou buscar a escola norte-americana, a escola latina. A escola é a galera que pinta nesses anos, então acaba se inspirando muito dentro do próprio grafite. Naquela época não tinha alguém que veio antes, né? E aí, por isso, a gente entende que eles buscavam referência nesses materiais. Hoje em dia é muito fácil, que nem eu falei, tu procura na internet, tu tem uma imensidão de estilos. E aí fica mais fácil para quem está começando agora. Ou mesmo ir pra rua. Se tu mora numa cidade que tem muito grafite, tu vai pra rua, tu vai nos eventos, tu vê a galera pintando e tu começa a ter referência nisso, né? Aí eu vejo dessa forma, assim, né? Só que hoje em dia, dentro
da publicidade, tá muito presente o grafite também. Tipo, se tu olha, tem propaganda da Trident, tem propaganda de banco, que tem os X assim, com os escorridos, como se fosse... Tem roupas, tipo, não sei se é bem a Prada, mas tipo, Prada, essas marcas caríssimas, que fizeram bolsas com a estética de pichação, de grafite e tal, usando esses elementos urbanos, porque a galera gosta muito e traz essa referência da rua, né, da cidade mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aqui eu trouxe alguns exemplos de tags, né, pela cidade. Aqui, a partir de agora, eu vou falar um pouco sobre a pichação. Eu não sou pichadora, a pichação é ilegal, é importante falar. É um crime previsto na Constituição, então é considerado depredação de patrimônio público, crime ambiental, enfim. Porém, a pichação está presente no Brasil inteiro, é muito forte em São Paulo, e ela é uma estética de letra urbana, de caligrafia urbana. Eu e o Mumu, a gente já viajou para mais de 21 estados do Brasil, e a gente notou que tem uma variação muito grande nos estilos de letras da pichação do Brasil. Então eu trouxe isso para mostrar para vocês, como para a gente conseguir entender essa variação de letras dentro da pichação, dentro do grafite no Brasil, tá? Eu queria também fazer uma ponte para falar que o hip hop ele surgiu nos Estados Unidos, mas ele é uma cultura popularizada, ela está no mundo inteiro, tá? Então, assim como dentro do Brasil, que é um país grande, varia as letras de estado para estado, conforme as influências de cada um, de país para país também muda, né? Então tem os estilos de letras, de grafite de cada lugar. Todos partem do mesmo início, mas dentro de cada lugar foi criando um outro contexto, né? Conforme as referências do lugar. No Rio de Janeiro, aqui a imagem ficou meio ruim assim, mas no Rio de Janeiro é chamado Sharpie, e a galera faz, assim, ó, é como se fosse uma... outra coisa, isso é a partir da minha ótica, é o que eu vi nas viagens que a gente fez com o Mumu, tá? Então, assim, isso é a minha visão, é a minha crítica sobre isso, crítica positiva, né? Tipo, fazer uma avaliação do que a gente entende do que tá aqui. Não é o meu lugar de fala, eu não sou pichadora, sou grafiteira, mas faz parte do mesmo contexto. Então, falando de letras e estilos, por isso que eu trouxe pra vocês, mas é a minha visão, tá? No Rio de Janeiro, a galera faz o Sharpie, que ele parece uma tag, que é aquela primeira que eu mostrei lá pra vocês, que é o nome escrito pequenininho, bem embolado e repetido várias vezes, tá? Então, eles fazem pequenininho assim várias vezes. Aqui dá pra ver a pessoa, tipo, que escalou um prédio e tá fazendo repetido várias vezes pequenininho, né? Esse é o estilo do Rio de Janeiro. E vocês vão ver que ele é bem diferente do de São Paulo, por exemplo. O de São Paulo é chamado picho reto, que são letras grandes, mais retas, e que ocupam o prédio inteiro. Muitas vezes, dentro da pichação tem vertentes, né? Tem dentro do hip hop, que é a pichação, né, do grafite, tem a pichação política, que são as pessoas que vão pra rua para reclamar sobre alguma coisa, então escrevem mensagens, e tem na América Latina é muito forte o rolê poético também, né? As pessoas escrevem poesias, assim, em formato de letras na rua. Então, em São Paulo, é muito forte o movimento da pichação em São Paulo. Já na Europa, tipo, já teve exposições, a galera da arquitetura estuda muito isso, porque é uma manifestação muito peculiar daqui, sabe? Disso, da galera subir um prédio, arriscar a sua vida para escrever o seu nome, escrever uma mensagem, fazer a sua letra, né? No sul do Brasil, aqui a imagem não apareceu, mas enfim, no sul do Brasil, Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem forte influência da pichação de São Paulo. Então é muito parecida. Tem uma variação? Tem. Se a gente olha fundo, tem uma variação. Curitiba, que a foto não tá, mas eles têm uma letra mais enfeitada, né? Então tem pequenas variações, mas basicamente é a mesma, bem semelhante à letra.
eu acho que por uma questão de proximidade, né? O sul tá mais próximo, assim. Já em outros estados, a gente viu uma variação muito grande. E aí, eu entendo também que vem um pouco do contexto, do lugar, né? Então, por exemplo, em Manaus, na Amazônia, a gente foi pra lá. Aqui é uma menina índia. Então, aqui a gente já vê, tipo, uma letra muito mais desenhada, né? Com elementos. E talvez tenha um pouco de influência indígena, né? Porque a gente está falando de Manaus, da Amazônia. Tem ainda, tem muito mais que aqui, o sul, que é muito mais colonização europeia, né? Então, provavelmente, as letras de lá são assim por conta da influência do lugar onde eles moram, né? E lá eles valorizam muito essa cultura, né? Em Brasília, tem esse estilo assim das letras mais emboladas, parece uma tag também. E no Piauí, parece o Sharpie, do Rio de Janeiro, que ele é pequenininho, só que depois eles vão fazendo esse movimento, que é bem gestual, né? Então fica esse movimento. E também aparecem alguns desenhos, assim, isso é uma CRIO, que é o UNN, é União Norte e Nordeste, que é esse cactus. Por quê, né? Por que é tão parecido com o do Rio de Janeiro? Pode ser que um grafiteiro, um pichador do Rio foi morar no Piauí e fez, a galera curtiu e por isso incentivou gerações, né? Pode ser que eles tenham visto, enfim, em algum lugar e se espelharam nisso, mas cada região tem o seu estilo de letras. No Nordeste ainda, Recife, o estilo de lá é a casquinha de sorvete, que é esse puxadinho aqui, tá vendo? Assim, ó. Ou a gravata também, que eles chamam, que é esse movimento aqui. Esse aqui é o sola. Lá aqui tá escrito sola, só que ela é muito mais desenhada, ó. Já tem um personagem aqui também tem um personagem, ó como já aparece muito mais personagens, né? Mas lá também, por exemplo, aqui é a Bubu, é uma menina, já tem uma caligrafia mais como o picho reto de São Paulo, uma influência de São Paulo, mas traz presente também a caligrafia local de lá. É curioso que lá no Nordeste o sol pega forte, então eles usam muito latex, que é tinta de parede, de pincel, rolo, ou fazem o spray só para contornar, porque o sol queima muito a tinta, e aí o grafite some muito mais rápido do que aqui no sul, pra gente. Então também às vezes fazer, lógico que é proposital, é o rolê deles, mas fazer um personagem assim mais simples, só no outline, que a gente fala que é só o contorno,